Olá todo mundo, professor Leandro, welcome to Israel English School. Eu vou apresentar a nossa metodologia de uma forma mais detalhada e como que vai funcionar o nosso curso, como é que é a metodologia. O nosso curso ele já tem mais de 25 anos já de estrada, né? Ele já nasceu dando certo e nesse período para cá sempre tem melhorado, sempre tem acrescentado alguma coisa a mais para ajudar o aprendizado cada vez mais rápido do aluno, né? Então as três partes que nós precisamos desenvolver para aprender inglês, a primeira seria a leitura. Então a leitura condiz você conhecer vocabulário, é a parte mais fácil do inglês. A partir do momento que o aluno já tem um pouco de conhecimento de vocabulário, a gente já começa com a segunda parte aqui, a segunda etapa, que é o treinamento de conversação. Então neste ano, primeiro ano, nós não vamos ter um treinamento aprofundado de conversação, a gente vai ter uma introdução à conversação, né? E a última parte, que é a parte mais difícil, é ouvir e entender, porque você já tem que ter um conhecimento bastante aprofundado, né? E tem outros aspectos também dentro do treinamento de ouvido para fazer o aluno entender inglês, né? Então não é simplesmente conhecer a linguagem, tem que treinar, porque você vai ter timbres de voz, você vai ter sotaques diferentes, então é uma parte bastante complexa. Aprender inglês é uma parte complexa, né? E o nosso material está todo ele conduzido para facilitar esse aprendizado, essa coisa complexa, né? Depois eu falo um pouquinho também da deficiência da aprendizagem de inglês no nosso país aí no Brasil, né? Por que acontece isso? Então vamos lá. A nossa grande missão então nesse ano é aprender vocabulário. Não vamos só ver isso, mas essa é a nossa missão, estudar vocabulário, aprender vocabulário. Como que a gente vai fazer isso? Através de frases lógicas, umas 1000 frases mais ou menos que já estão preparadas aí, né? E divididas em tempos para facilitar o aprendizado e a memorização desse vocabulário. E junto com esse vocabulário, junto com essas frases lógicas, vem também um trechinho de um filme, um trechinho de um desenho animado, alguma coisa ali para ajudar a gente a fixar melhor esse vocabulário, né? Então a nossa metodologia facilita muito o aprendizado de vocabulário, né? Bem como depois da conversação e o curso completo, né? Por que frases lógicas? Por exemplo, uma bola é redonda, vai vir uma frase dessa forma, uma bola é redonda, todo mundo sabe que uma bola é redonda. Mas você usando as frases lógicas, o teu cérebro já está conduzido a entender. Uma bola é redonda, você usa ela para chutar, né, no esporte, basquete e tal, e ela rola no chão. Então você tem um conjunto de ideias lógicas. Isso ajuda o cérebro a encaminhar o aprendizado do vocabulário que você não conhece ainda, né? Então, a gente vai trabalhar assim. Então, os trechinhos de filmes, um pouquinho de música também, sempre se referindo àquele vocabulário em questão, né? Como é que são essas frases? Elas são frases simples, elas estão marcadas com gramática, a parte amarela sempre vai estar marcada com a gramática, né? Então, aqui tem uma frase bem lógica. Uma maçã é uma fruta e as maçãs crescem em macieiras, maçãs são realmente deliciosas para comer. Uma frase super lógica, né? Mas vocês já sabem por que a questão da lógica. E daí em amarelo nós temos já para iniciar aí uma gramática para explicar, né? Então a gente não está fazendo aula nesse exato momento, eu estou explicando aqui como que vai desenvolver o nosso curso, né? O que a gente vai utilizar para ensinar inglês, né? Então, na parte de baixo sempre tem alguma coisinha aí para ajudar na explicação de gramática, né? Então, o aluno vai evidenciando e prestando mais atenção nesses detalhes aí, né? Aí também nós temos as palavras-chave, palavras que nós temos que estudar e temos que aprender, né? Feel, né? O aluno está lá, a palavra grande na tela, aí o aluno vai anotar se sentir essa necessidade, né? Livro, nós não vamos trabalhar com livro, a gente não vai trabalhar aquela coisa chata de fazer exercício para completar lacuna, para ficar ali patinando, usando a cabeça para outra coisa que não é aprender inglês. Então, realmente, quando você faz um exercício de gramática, você fica pensando, você fica analisando, mas você não trabalha o aprendizado aí,
né? Você trabalha um raciocínio diferente que não tem nada a ver com o aprendizado do inglês, né? Nenhuma criança, quando está aprendendo a falar, ela fica fazendo exercício de gramática, alguma coisa para aprender inglês, né? Mas e daí? A gente não vai aprender gramática? Claro que vamos, da melhor forma possível, né? Já vou explicar como é que vai funcionar isso, né? Então, olha só esses exercícios chatos aí. A gente não vai ter esse negócio aí. Vamos pular. De vez em quando, então, vem alguma gramática que a gente precisa. Claro que eu coloquei o famoso verbo to be aqui, né? Então, mas a gente vai simplificar essas explicações, tá? Não se preocupem, não é nada difícil. E como a gente não tem sistema de prova, né? Então, olha uma notícia boa, não vai ter prova, tá? Nós não temos esse sistema de prova. Sempre que o aluno tem dificuldade, a gente volta atrás e explica novamente. Por quê? Porque nós estamos estudando para aprender e não para fazer prova e tirar 10 e depois não saber mais, né? Então essa é a base, o ponto base da nossa metodologia, né? Então aí vem o is, que talvez você já viu na escola, que é o está, muito importante. Eu não posso falar para vocês assim, olha, não vamos aprender verbo to be, mas isso aqui, gente, olha, é só explicação, tá? A gente não está fazendo aula, vocês estão só vendo como que vai funcionar a nossa metodologia, né? Então, olha só, o is é está, e daí ele tem um plural, que é são, estão, né? Já temos dois verbos to be aí. Se você conhece esses dois verbos to be, eu posso falar para vocês com toda a segurança que vocês já sabem 50% do maldito verbo to be, né? Não são só essas duas palavras, tem mais palavras, são 5 palavras na verdade, né? Agora daí tem o passado, era, estava e foi, e o eram, estavam e foram. E ainda eu deixo bastante de fora porque todo mundo aprende muito rápido. I am, eu sou. I am a teacher, sou um professor, acabou, e segue. Não precisa ficar se matando com isso aí não. Claro que daí, para facilitar, a gente falar, você já aprendeu que is é está, né? You are é são, estão. Nós temos que lembrar que os dois vão ter passado. O is, o passado do is é was. Se is então é e está, was é era, estava e foi. Se o are é são, estão, were eram, estavam ou foram, né? E ainda tem o am ali que eu deixei fora, né? Gente, isso é verbo to be. Então a nossa gramática vai ser dessa forma. Tem alguém que vai falar assim, não entendi. Paciência. Nem preciso voltar a explicação. Para frente isso aqui vai voltar e a gente vai ver mais uma vez. E assim vai seguindo, não só essa gramática aqui, mas as outras também, que no inglês dá para adiantar que não é complicada a gramática do inglês, né? Outra frase lógica aqui, só para apresentar o nosso material, né? I rather read a good book. Eu prefiro ler um bom livro do que jogar videogame o dia todo, blá blá. Nossa frase lógica, né? E olha a palavra learn, aprender. E daí nós temos algumas imagens aqui que vão trazer vocabulário. Então eu separei o cachorrinho aqui, porque o cachorrinho ele aprende a fazer truques também, né? Mas vamos ver aqui o vocabulário que corresponde com esse cachorrinho aí. Tail, o cachorro tem cauda, o cachorro tem pata, não precisa anotar nada não aí, pessoal, é só vocês vão acompanhar, né? Não é aula ainda não, é para vocês entenderem a nossa metodologia. Isso tudo aqui vai voltar, tá? Pata, bark, o cachorro late, run, o cachorro corre, pet, ele é um animal doméstico, spot, ele tem manchas, ear, ele tem uma grande, esse aqui em especial tem uma orelha grande, né? Hear, ele escuta, olha para a palavra orelha e ouvir aqui como é parecido. Furry, ele é peludo. Long, ele corre no gramado. Bite, ele morde. Field, ele corre no campo. Leash, ele usa uma coleira. Smells, ele cheira. Então, pessoal, todas as palavras aí relacionadas ao cachorro. Isso facilita o aprendizado de vocabulário, porque a gente vai rever isso muitas vezes até vocês se acostumarem com esse tipo de vocabulário. E assim vai, nós vamos ter imagens com cidade, daí vai ter rua, vai ter prédio, vai ter prefeitura, vai ter estacionamento, vai ter bairro, e a gente vai buscando esse grupo de palavras aí junto com as imagens e vai aprendendo mais fácil, sempre em grupos de palavras, quando vier essas imagenzinhas aí na parte de baixo. Tinha mais uma palavra aí, hunt é caçar, né? Então esses grupos de palavras vão vir com essas imagenzinhas no canto da tela, né?
Então, pessoal, palavras-chave aqui dentro dessa frase que a gente acabou de ver, né? Tem o rather, que é preferir, o than, que é que, né? E o learn, que é aprender, o cachorrinho aprende, learn. E ainda um videozinho relacionado com essa frase, né? Então eu não vou traduzir agora, é só para vocês verem como vai funcionar, mas durante a aula a gente vai voltar, vai traduzir palavra por palavra, né? E vamos seguindo. Mais para frente vocês já vão traduzindo, né? Olha o learn aí que a gente viu na frase lá. Então os vídeos sempre estão relacionados com o que a gente está estudando, né? I'm about to share with you a modern-day miracle. Something that has revitalized cities from East St. Louis to Biloxi, Mississippi. Então, esses vídeos, eles são vídeos curtos, tá? Não é para trazer entretenimento para o aluno, é para trazer aprendizado. Claro que você vai ver, é legal ver um videozinho. Ele não vai continuar, ele vai ter só aquela parte importante que a gente precisa, tá? E assim vai seguindo. Então não adianta pedir assim, não dá para assistir um programa inteiro. Isso você pode fazer, a gente tem aqui para oferecer também. Então nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Um gatinho, a kitten, um gatinho é um gato muito jovem. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe que um gatinho é um gato muito jovem. Então lembrando e avisando vocês da questão da lógica da frase, né? E aí, outra imagem aqui com vocabulário, né? Na praia. O que a gente encontra na praia? A gente encontra areia, concha, filtro solar, óculos de sol, guarda-sol, toalha e assim vai, né? Então é só para vocês verem, não vou ficar colocando uma por uma aí. Então todas as palavras aí que faz lembrar a praia, né? Seguindo aqui a explicação. Então, aqui voltou um vocabulário que tinha nessa frase e 2 vídeos para ver. Vamos dar uma olhadinha o que tem a ver aqui com a nossa frase. Nossa frase falava de gatinho, né? Vamos ver aqui então. Peter, your turn. Go. What? Peter, hurry! I don't know this cat. Damn it, Peter, you ruined the game. Peter, perhaps the word you are looking for is forgotten. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. You kids are too young to remember that, but your parents are gonna hate it. Aí outro vídeo, vamos ver. We just found this cat and we're looking for the owner. Yeah, it's Mike. He seems to hate you. Are you sure? Yeah, it's my cat. Give me my cat. Now, wait a minute. What's his name? Bob Buttons. Bob Buttons? Bob Buttons. Here, Bob Buttons. Então esses vídeos sempre trazem alguma coisa interessante dentro da linguagem, né? Ali pediu o nome, como é que é o nome dele, what is his name, o nome do gato, né? E tal. E o vocabulário também, perdido, gato perdido, né? E assim vai seguindo, né? Esses vídeos eles servem para isso, para você focar um pouquinho mais no real, né? Outra frase aqui, fly, to fly. Is to move through the air, voar é mover através do ar, tal. E daí vem um vocabulário aí, né? E agora vem, aqui eu acredito que é uma música, né? Sobre voar, vamos ver a música. I'm doing what I feel is right. If I could have my way, would look and act and think the same, but I'd still fly my kite. Isso aí. Então
trechinho também, não é a música inteira. A gente não pode ficar uma aula vendo uma música inteira e a gente vai perder tempo. É só a parte que realmente importa, né? E o nosso material, então, quando vocês não sabem uma palavra, o professor pedia assim, olha, anotem aí temos também as palavras-chave, né? Aí que o aluno tem que anotar, mas o aluno só vai anotar se ele não sabe, né? Então, se ele sabe, ele não vai anotar. Por quê? Porque você tem que deixar espaço no seu material aí para você estudar aquilo que você não sabe. Não adianta colocar coisa que você sabe que vai só atrapalhar e vai encher de coisa aí e não vai funcionar, né? Tem também alunos que falam que gostam de anotar tudo. A nossa metodologia não aceita essa posição aí de anotar tudo. A aula é mais observada do que anotação, tá? Então vão se acostumando com isso. Então o aluno às vezes saiu da faculdade ou não está... aliás, o aluno acabou de sair da faculdade, ele tem aquele ritmo da faculdade. Os alunos vão lá para a sala de aula, o professor resmunga lá na sala de aula o conteúdo, aí ele presta atenção mais ou menos para fazer a prova depois. Lembra aquela questão de prova? Nós não vamos ter isso. Você vem para a sala de aula, você já vem para aprender, você não vem para ficar... Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então você não vai aguardar uma data lá para fazer a prova para ver se você aprendeu ou não. Não tem nada disso. Você já vem para a aula, já vem para aprender, né? Então, se você não anotar tudo, você vai deixar de prestar atenção, né? Eu já percebi, são 26 anos agora de curso, né? Dando aula de inglês, ensinando, e a gente já teve experiência de alunos adultos que falaram para mim assim, não, eu só aprendo anotando. Não dá certo, não. Esses alunos não aprenderam inglês, eles não conseguiram sair do lugar. Os outros todos andando, aprendendo, acelerando, e esses alunos aí que gostavam de anotar tudo, eu sempre verificava, olhava e chamava atenção, e eles acabavam não desenvolvendo como deveria, né? Então é atenção nessa parte aí. Claro, também você não vai deixar de anotar as palavras que você não sabe, né? Eu vou deixar de anotar ali porque o professor falou só para prestar atenção. Não é isso não, você tem que anotar suas dúvidas pessoais no caderno, né? Para você estudar depois, né? Nós temos um grupo também, o grupo da escola, e todo o vocabulário da aula ele vai lá nesse grupo. Aí são as dúvidas gerais de todo mundo, mas você vai ter as suas dúvidas pessoais que você tem que anotar no seu caderno e estudar no seu caderno, né? Então já está explicada essa questão aí. E também você não vai anotar, por exemplo, eu vou anotar a palavra problem. O que é problem? É uma palavra fácil, você não vai anotar, né? Então, às vezes o professor vai pedir para anotar, às vezes não, mas você tem que anotar sempre as palavras-chave se você não sabe essa palavra, somente isso. Se você já sabe, lembre que você não vai anotar, para quê? Só para te atrapalhar, né? Aqui vem aquela parte que falei antes, o Brasil é um país deficiente na aprendizagem de inglês. Menos de 1% da população do Brasil fala inglês, né? Não deveria, porque tem países de primeiro mundo aí que até canal de TV é só em inglês. Na China, por exemplo, tem 14 universidades que ensinam só em inglês, não tem chinês lá, é lá na China, mas é só em inglês. A China também tem canal de notícias em inglês, a França tem, a Alemanha, então os países de primeiro mundo, eles têm canal de TV só em inglês. Imagina a Globo só em inglês aqui no Brasil, não vai funcionar, ninguém vai assistir, né? Pô, menos de 1%, as pessoas já não assistem, imagina ainda colocar em inglês que ninguém sabe, né? Então, qual que é os fatores aí que fazem com que o Brasil não aprenda inglês? O primeiro de todos é o sistema educacional, né? Que o do Brasil aí ele está muito atrasado em referência com outros países do mundo. Então, esse já é um fator. Outro fator, nós não temos nenhum país próximo de nós aqui que fala inglês, senão teria um incentivo maior, uma preocupação maior das pessoas em aprender. E o último, que é o mais importante, faz com que as pessoas não sabem inglês aqui no Brasil, é as metodologias das escolas, né? Que tem muita escola que
na verdade não está focada em ensinar inglês, ela está focada em cultura americana, Halloween, outras coisas aí que não tem nada a ver com aprendizado de inglês, né? Então elas erram muito nisso, né? Então a metodologia faz com que a pessoa não aprenda inglês, né? Então ela é bastante deficiente. Então existe uma indústria toda por trás disso aí, né? Então na nossa escola aqui, se você vai estudar com a gente dá essa garantia do aprendizado, né? Então se você estudar com a gente, você vai aprender inglês de verdade, né? Quem quiser ver alguns exemplos, alguns não, eu costumo sempre postar os alunos falando inglês na minha página do Face, né? Então tem bastante material lá de aluno falando inglês e provando que funciona, mas também se para frente eu tiver algum problema e o aluno precisar de mais tempo para aprender, a gente não vai cobrar além desse tempo que a gente estabelece aí, né? Então o aluno não paga. Mas já dá para adiantar para vocês que isso é muito difícil de acontecer, bem difícil mesmo. Dá para dizer que nós temos 95% de aprovação, né? Acontece alguns casos aqui e ali, mas é muito pouco. Por que na língua inglesa existem palavras parecidas com o português? Vamos estudar um pouquinho de história agora, né? Vamos voltar lá no Império Romano, 2000 anos atrás, 2500 anos atrás. Que língua falava ali aqui na Itália, em Roma, ali, falava latim, né? E o Império Romano dominava toda a parte da Ásia, inclusive a Inglaterra. Isto fez com que as duas línguas ficassem muito parecidas. Vocês vão achar estranho eu falar isso, mas inglês e português são duas línguas muito parecidas. Mas o que contribuiu bastante, se eu só explicar mais um pouquinho aqui do Império Romano, 2000 anos atrás. O povo que domina uma região, ele vai ditar as leis, ele vai mandar tudo na língua dele. Imagina se o Paraguai invadisse aqui o Paraná e mandasse no Paraná. Agora o Paraná é do Paraguai. A gente ia estar falando espanhol aqui, com certeza, na escola, né? Não ia ser português, né? Ia ser espanhol. Então, na Inglaterra, aqui, eles chegaram aqui, a cidade de Londres, na Inglaterra, ela foi fundada pelos romanos. Os romanos que chegaram aqui estabeleceram essa cidade ali. O pessoal aqui que vivia nessa ilha grande aqui, que eram os ingleses, né? Eles não tinham montado essa cidade, foram os romanos. Depois eles tiveram contato e tal, e aí cresceu a cidade e ficou lá. Então ela é uma herança do Império Romano, a cidade de Londres, né? Eles dominavam toda a região, então aconteceu isso. Então imagina lá um britânico vai fazer uma estrada lá para o romano, e o romano vai falar em latim, né? Por exemplo, o português, vamos colocar português, estrada. Ele fala estrada, aí o romano vai tentar reproduzir essa palavra estrada, straight, olha a semelhança, estrada, straight, ficou parecido, né? Aliás, eu cometi um pequeno errinho aí, estrada, road, é uma coisa mais complicada, mais comprida, né? Então o street é a rua, nós chamamos de rua street, mas ela é parecida com estrada, né? Mas fica essa semelhançazinha aí, né? E estreito, por exemplo, como é que seria estreito em inglês? Muito parecido com o português, straight, tá? Então, mas não são todas as palavras no inglês, quem não conhece inglês ainda, não são todas as palavras que são assim, mas é um número muito grande, a gente vai ver depois aí. Então, o Império Romano, aí só para finalizar essa parte, ele dominava toda essa região aí. O que contribuiu mais para as duas línguas serem bastante parecidas, o inglês e o português, foi a Santa Inquisição. Por quê? Que ano que era isso? Era em 1500, não era 2500, era no ano de 1500, 1400 e pouco para 1500 para frente. O que aconteceu nessa época aí? A Santa Inquisição era um exército ali da Igreja Católica que dominava também, era a religião ali que dominava, e as missas eram rezadas todas em latim, né? E aí o povo lá da Inglaterra tinha que ler a missa, acompanhar a missa lá em latim, não era na língua deles, não. E isso fez com que eles aprendessem muita palavra e começassem a usar muita palavra do latim, né? O latim aqui, só explicar melhor um pouco quem não sabe de latim, nem do saxão.
Só explicar um pouquinho melhor essa parte. O latim é uma língua que surgiu aqui na Itália, né, há muitos anos atrás, 3.000 anos, não dá para precisar bem certo o tempo, né, e claro que ela evoluiu para muitas outras línguas. Por exemplo, o francês ele tem origem do latim. O português que a gente fala hoje em dia, ele teve origem no latim também. O espanhol da mesma forma e outras línguas aí também tiveram essa origem. E as palavras são emprestadas, né? É isso que acontece quando você se espalha pelo mundo, aí você leva o seu conhecimento também para as pessoas, né? Bom, agora aqui está a prova de que as duas línguas são muito parecidas. Eu peguei um texto aleatório só para colocar para vocês do que se trata todo o vocabulário. Nós temos aqui, ó, em azul, nós temos nomes. Você precisa estudar nome? Claro que não. Michelle Obama, a mulher do ex-presidente lá dos Estados Unidos. Você não precisa estudar, você já sabe que é a Michelle Obama. Chicago é uma cidade lá dos Estados Unidos, né? Então, essa parte em azul são nomes, né? Laura Bush, Los Angeles, nome de cidade. E as palavras em amarelo são palavras cognatas. O que é uma palavra cognata, já para a gente aprender? A gente vai falar muito aí nas aulas de palavra cognata. Apesar de que o foco não são as palavras cognatas, são as palavras que não são cognatas. O que é uma palavra cognata? É uma palavra que tem numa língua, tem noutra língua, e ela tem o mesmo significado. Uma pronúncia parecida, uma escrita parecida e o mesmo significado. Então isso é uma palavra cognata. E as palavras fáceis, que a gente vê muito corriqueiramente dentro das frases aí no decorrer das nossas aulas, elas estão em vermelho. Então a gente domina fácil, são palavras fáceis, conhecidas, repetidas muito por aí, então o aluno não teria dificuldade de traduzir. Nomes, cognatas e palavras fáceis aqui. Eu tirei aqui os nomes e as palavras cognatas e as palavras fáceis. Eu tirei do texto. Vamos ver o que sobrou. Isso o que sobrou para a gente estudar. Nas nossas aulas nós vamos nos aplicar a aprender esse tipo de vocabulário. Então no nosso texto 9 eram nomes, 52 palavras eram palavras fáceis, palavras parecidas com o português, as cognatas, né, eram 33, somou um total de 94 palavras. Tirando as 185, sobraram 91 palavras, são as palavras que a gente vai ter que se dedicar, né? Então vamos colocar aí que 50% do texto em inglês ali a gente dominou, sem ter necessidade de um dicionário nem nada. Então é só para provar que as duas línguas são bastante parecidas, né? Então esse texto era um texto aleatório, né? E ele mostrou essa semelhança aí do inglês com o português, né? Ok, as palavras cognatas. Se eu perguntar para vocês o que é communication, você vai responder para mim que é comunicação, né? Geology, você vai responder que é geologia. Abbreviation, abreviação. Provoke, provocar. Problem, problema. Insult, insultar. Racial, racial. Mudou um pouquinho a pronúncia, mas dá para compreender perfeitamente, sem muito esforço, né? Então essas são as palavras cognatas. O aluno fala assim, eu ouvi falar que você não pode confiar porque tem as falsas cognatas. Gente, se você pensar dessa forma, se você acreditar nessa besteira que falam aí, que não pode confiar nas palavras cognatas, você retrocede aí uns 20 quilômetros aí no teu aprendizado. Não é a ideia é acelerar o aprendizado. Então, esquece disso aí. Se você vê uma palavra semelhante em português, tenta traduzir ela como você acha que ela seria semelhante com o português. A gente vai errar algumas vezes, mas isso vai fazer com que você acelere o seu conhecimento na linguagem, né? E as falsas cognatas? Gente, dentro de um texto, se tiver uma falsa cognata, você está lendo um texto, de repente aparece lá uma falsa cognata. Você vai conseguir ver que ela é uma falsa cognata. Veja o exemplo aqui dessa palavra racket. Racket não é raquete? Sim, mas racket também é estrondo. E agora, raquete, estrondo? Como é que eu vou fazer para saber num texto? Olha que fácil, gente.
O avião voou pela montanha e quando caiu fez um racket. Quando o avião caiu, ele fez uma raquete ou fez um estrondo? Mas é muito lógico que é estrondo, né? Pretend é pretender, mas ninguém usa como pretender, é sempre como fingir. Pretend é fingir, ela é uma falsa cognata. Mas vamos pensar o seguinte, quem está fingindo não pretende alguma coisa, né? Então tem uma ligação. General não é general, general é geral, mas o general não é o geral de todos lá, né? E aqui uma bem falsa cognata mesmo. Push não é puxar, não, é empurrar, é o contrário, né? Então algumas aí a gente vai encontrar assim, uma certa dificuldade, mas nas aulas nós vamos estar explicando direitinho para o aluno absorver bem, né? E saber aonde é falsa cognata, né? Então vamos seguir aqui. Como aconteceu as variações? A linguagem ela não para de evoluir. Cada ano ela tem uma modificaçãozinha, né? E olha só, gente, como que surgiu a língua inglesa? Ela veio do saxão, lembra lá do saxão, do latim? Uma mistura de saxão com latim, por isso que ela é meio, né? A gente já provou isso. Ainda dentro dessas palavras cognatas que nós vimos, nós temos palavras que sofreram variações. Como é que acontece essas variações? A pessoa escuta a palavra e reproduz ela simplesmente, sem ver como escreve, né? Sem ver como que ela realmente é. Então, no inglês aconteceu muito isso. Elas acabaram virando palavras de verdade e entraram no dicionário. Então, o britânico lá, ele ouviu a palavra começa e ele não reproduziu começa. Ele foi reproduzir commence. Começa. Olha o começa com sotaque britânico. Começa. Calça. Olha essa segunda palavra aqui, calça. Ele ouviu calça e chegou em casa e mostrou para a mulher dele assim, olha, ganhei uma calça do soldado romano. Mas ele não falou calça, ele não lembrava mais direito como é que era, ele foi falar trouser. Ah, trouser, a mulher dele já falou para a vizinha, meu marido ganhou uma trouser. Trouser? A outra já foi espalhando e quando vê já entra no dicionário. É só para entender um pouquinho aí o processo de evolução da linguagem, né? Conteúdo, olha o britânico ouvindo a palavra conteúdo, ele vai falar essa palavra, conteúdo, content, e acaba virando isso aqui, né? No português também tem, só que hoje em dia não acontece mais variação, é considerado errado mesmo, né? Então, porque hoje a gente já tem mais conhecimento, já tem escola, tudo mais, então as pessoas precisam falar certinho e isso é considerado um erro, essas variações são consideradas erro e não entram no dicionário não, a não ser que todo mundo comece a falar errado, ninguém mais fala correto aquela palavra, daí é analisado lá e colocado no dicionário e passa a valer como correto, né? Olha essa palavra aqui, cutrina, alguém já ouviu essa palavra cutrina? O que seria cutrina aí? Quem não teve a oportunidade de estudar pode falar dessa maneira aí, cortina, eu já vi algumas pessoas falando cutrina, né? Folha, não folha, já ouvi, folha, e assim por diante, né? Ou truce, nossa, parece que está impregnada no vocabulário essa palavra, né? Trouxe, e olha a variação das pessoas, né? O resbalar, né? Tem gente que jura que é resbalar, de pé junto, faz até aposta. A palavra resbalar até existe, resbalar, né, com R no final, até existe no dicionário, mas ela não quer dizer o que as pessoas falam por aí. Resbalar é levar um tiro de raspão, não tem nada a ver com escorregar, né? Então a palavra correta é resvalar, que vem de vala, resvalar, né? Então se alguém falava resbalar, já pode ir corrigindo aí, né? Então vamos seguir aí, só para entender o processo de evolução da linguagem. Qual é a diferença do inglês britânico para o americano? Tem gente que pergunta, que inglês você ensina? Eu ensino inglês, gente. Nós não temos aquelas historinha de cultura americana, nem nada disso. A gente vai aprender inglês. Você vai para qualquer lugar do mundo e vai falar inglês. Essa é a nossa ideia, né? É nisso que a gente vai focar.
Tem diferença, então? Tem, sim, tem diferença. Se eu aprender inglês americano, mais voltado para americano, eu vou conseguir ir para a Austrália falar inglês lá? Eu vou conseguir ir para a Alemanha falar inglês? Claro que vai, normalmente, né? A gente, no decorrer dos anos, aí a gente vai aprendendo as diferenças, né? Que elas são compreensíveis, né? Olha só no inglês britânico, grey é escrito com A. O americano, grey, é escrito com E. Mas olha a pronúncia, grey, grey. Não dá para sentir diferença aí, né? O britânico, a palavra cor, color, tem um U a mais, né? O americano, color, tira esse U, mas a pronúncia ficou muito parecida. Claro que tem o sotaque, né? Para você colocar o sotaque. Como é que seria o sotaque britânico? O sotaque britânico, você imagina um carro bem antigo, aqueles carro bem antigo que o motor fazia. Esse é o inglês britânico. Ele é bem batido, a fala é bem batida. I would like to talk to you. Ele vai bater na hora de falar, né? E o americano? O inglês americano, ele vai girar mais, ele tem mais rotação, né? Oh, right, right. Ele vai dar mais giro na hora de falar, né? Então, tem a questão do sotaque. Algumas palavras que pronunciam diferente. Por exemplo, direção. No inglês americano é direction e no britânico é direction, né? Algumas palavras vão ter diferença, né? Ok, aqui está a prova. Esse filme aqui do Shrek, ele prova que se você aprender o inglês, você consegue falar com outro inglês, o inglês americano junto com o britânico, e não vai ter problema nenhum. Esses dois atores aqui, o Mike Myers, que é britânico, e o Eddie Murphy, que é americano, eles fizeram a dublagem das vozes dos personagens principais personagens do filme do Shrek. O Mike Myers fez a voz do Shrek e o Eddie Murphy fez a voz do burro, né? Então vamos ver um trechinho aqui. Donkey? What are you doing? I would think of all people you would recognize a wall when you see one. Well, yeah. But the wall's supposed to go around my swamp, not through it. It is, around your half. See? That's your half and this is my half. Oh, your half. Yes, my half. I helped rescue the princess. I did half the... Então deixa eu voltar aqui só para explicar a questão da pronúncia. Então o burro é o Eddie Murphy e o Shrek ali, o Eddie Murphy é americano e o Shrek é o britânico, né? Olha a pronúncia da palavra metade, H-A-L-F. O americano fala half e o britânico fala half. O A tem mais som de A no inglês britânico. Vamos ver aqui. It's around your half, see? That's your half and this is my half. Oh, your half. Your half. Half, half. Teve uma leve diferença aí, mas ainda é compreensível, né? E eles enfatizaram bem essa parte, achei bem interessante, né? Então, para mostrar aí essa interação dos dois atores aí, que eles não têm problema de falar um com o outro. Então, inglês americano e britânico, qualquer um dos dois que você se voltar, você vai ser entendido em qualquer lugar do mundo se falar direitinho, né? Outro filme aqui que apresenta isso, Um Lugar Chamado Notting Hill. Esse ator aqui, o Grant Hood, ele é britânico. Opa, aqui eu esqueci de trocar um pequeno erro aqui, é Julia Roberts. Essa aqui não é o Grant Hood, é a Julia Roberts, né? E ela é americana, Julia Roberts é americana. E eles contracenam no filme o tempo inteiro, um entende o outro perfeitamente, ninguém precisa ficar repetindo e não entendeu, é normal, tá? Tem as diferenças, como a gente já viu, mas elas são muito compreensíveis, né? Vamos ver um trechinho do filme. No, it's fine. I was going to steal one, but now I've changed my mind. Oh, signed by the author, I see. Yeah, couldn't stop him. If you can find an unsigned one, it's worth an absolute fortune. Excuse me. Yes. Can I have your autograph? Ok, então é só para demonstrar aí, esse filme aí, os dois são, um é americano, outro é britânico e normalmente, né? Então já está respondida essa questão, né? Inglês é inglês, qualquer lugar do mundo, né? Então nós estamos voltados para o mundo, não
que nem eu falei, nós não estamos voltados para a cultura americana não, tá? A nossa ideia é aprender inglês de verdade, para falar com o mundo inteiro, não só com americanos, mas com o mundo inteiro. Qual é a vantagem de saber inglês? Nossa, dá para contar uma série de histórias. Até vou postar essa semana aí um aluno meu que mandou um vídeo. Ele aprendeu inglês, se formou em Direito e abandonou o Direito, está trabalhando com intercâmbio e viaja ali várias vezes para os Estados Unidos e outros países aí. E está muito contente e mandou um videozinho para mim agradecendo o aprendizado dele, né? Então eu vou postar lá no meu Face, lá, a hora que tiver um tempinho, olha lá, Leandro Carlos Schwab, ou no Instagram também, lá vou postar no Instagram da escola, do Easy World, né? Dá uma espiada lá, né? As vantagens são muitas vantagens. Eu vou contar só uma historinha rapidinho aí para não tomar muito tempo também, que a nossa ideia é seguir um pouquinho mais rápido aqui, né? Vou contar uma história bem resumida de um aluno. Ele não queria aprender inglês, a mãe dele trazia ele para a escola, ele parava aí na frente da escola, fugia dela, esperava ela virar a esquina e ia embora jogar videogame. Assim foi, eu avisava ela, o aluno não veio e tal, e daí ela, mas como, eu deixei ele na frente da escola, não queria aprender, voltava, fugia da escola e ia para casa, e ela foi insistindo, e ele foi vindo, começou a gostar, começou a aprender, começou a ver que é legal aprender. E o que aconteceu com ele? Terminou o curso, aprendeu inglês, fez a faculdade em Cascavel de robótica, já conseguiu um emprego numa empresa em Santa Catarina, né? E já também ia fazer um intercâmbio, ia para a Europa porque o inglês dele era muito bom. Então olha a oportunidade que ele teve. Quando você sabe inglês, quando você tem as ferramentas na mão, as oportunidades aparecem, né? Então se você está preparado, você não perde essas oportunidades. Também tem um caso aqui em Santa Helena de uma pessoa que fez um concurso e ela reprovou. A pessoa reprovou, não conseguiu, tinha 10 questões em inglês. Era um concurso muito importante, salário muito bom, e a pessoa zerou, né, nesse teste porque não acertou nem uma questão de inglês. Então se ele tivesse aprendido um pouquinho de inglês, já a história dele, o futuro dele seria bem diferente, né? E olha só, ainda ele falou para mim e culpou os professores da escola, né? Mas é assim, vamos lá. Não dessa escola aqui, né? Aqui, quem entra aqui vai aprender inglês, né? Como que eu considero aprender inglês? Você aprende inglês, você constrói uma ponte que te leva a novos caminhos. Se você sabe só português, você está ilhado aqui nessa cultura brasileira. É isso que você vai ter. A partir do momento que você aprende inglês, você vira cidadão do mundo. Você não tem mais fronteiras, não tem nada que fica te barrando, né? O mundo realmente é seu depois que você aprende inglês. Você começa a acostumar um pouquinho com a cultura de cada país e a entender um pouquinho mais do mundo, né? Eu tenho vários canais que eu estou inscrito no YouTube, né, que são canais de coisas que eu gosto de assistir, em inglês, lógico, né? Os alunos do terceiro ano, quando eu acho um canal legal, já passo para eles se inscreverem também. Tem gente que não tem costume de assistir YouTube, mas é uma ferramenta ótima de entretenimento, né, e lazer também, né? Para você assistir mesmo, né? E eu tenho uns canais bastante interessantes, tem pessoas que andam pela cidade e vão contando as histórias, vão contando os fatos e tal, tudo em inglês, né? Bem legal mesmo. Claro, você vai sempre pegar a tua afinidade. Quando você aprende inglês, você vai buscar coisas que são do seu interesse, né? Viagem, você vai viajar, olha, sem falar inglês é complicado, né? E não adianta só aprender umas frases prontas ali, não vai te resolver o problema. Você nunca sabe o que vai acontecer numa viagem, né? Uma viagem você pode precisar de uma coisa, de outra, então é um fator interessante, né? No lazer, assistindo filme, né? Olha que legal você pegar um filme em inglês, né? Colocar a legenda em inglês, né? E acompanhar, é diferente, né? Você jogar um jogo, eu tenho alunos que falam muito isso, eles estão jogando, daí eles conversam em inglês com os outros jogadores de outros países, né? Então isso é bastante interessante também, né? Também é uma das vantagens em saber inglês, né? É necessário sair do país para aprender inglês? Tem essa cultura aí que fala. Não é necessário. Eu sou
prova viva disso. Eu aprendi inglês sozinho, a metodologia que vocês vão aprender inglês, fui eu que criei, a partir de uma vontade minha de aprender inglês. Eu não saí do país, né? Já recebi vários estrangeiros aqui, mas eu não saí do país ainda, né? Então, não é necessário sair do país para aprender inglês. Como é que eu faço, então, depois que eu aprendi inglês? O que eu faço para falar inglês? As ferramentas que tem na internet são muitas. As viabilidades para você falar inglês é a coisa mais fácil. Tem esse programa aqui, eu só coloquei esse, mas tem muitos outros. Paul Talk. Você entra lá, as pessoas estão lá prontas para conversar. Elas entram lá para conversar em inglês 24 horas por dia. Então você fala inglês a qualquer momento, né? Então para entender melhor essa parte, né? Leitura, notícias, né? É difícil às vezes você ler uma notícia, sempre é muito direcionado a questão política, né? E fatores econômicos, né? Então, mas a leitura aí de notícias é interessante. Já falei a questão de jogos, né? Jogar sabendo inglês é muito interessante. Bom, agora vamos entrar um pouquinho na parte técnica da aprendizagem. A gente aprende com o cérebro, certo? Então, para ensinar inglês, você tem que entender da memorização, tem que entender um pouquinho do cérebro, senão você não entende muito o procedimento, né? Então, nós temos esse conhecimento aqui na escola e vocês vão entrar dentro dessa ideia, né? Como que funciona a memorização de palavras? Nós temos dois tipos de memória que a gente vai trabalhar aqui na escola. São mais tipos de memórias, né? Mas a gente vai trabalhar basicamente com a memória elétrica e a memória química, né? O que é a memória elétrica? Um exemplo de memória elétrica. Memória elétrica, ela é de curta duração, ela não dura muito tempo. Você grava aquela memória elétrica, depois de um tempo ela some. Vamos dar um exemplo de memória elétrica. O que você fez ontem? Se você parar para pensar, você vai conseguir colocar no papel detalhadamente tudo que você fez ontem. Você vai parar para pensar um pouco, mas você vai lembrar, né? Então esse é um exemplo de memória elétrica. Então vamos ver aqui a memória química. Um exemplo, o que é memória química? Memória química é memória de longa duração. Ela vai durar por muito tempo, né? O que você fez no dia 8 de abril de 2017? Você não vai lembrar, você não vai conseguir lembrar. O que eu fiz no dia 8 de abril de 2017? Não sei, eu não lembro. Isso é memória elétrica. O teu cérebro pegou aquela memória e gravou por curto tempo e jogou fora. Ela não é memória química, né? Exemplo de memória química. Como é que é o nome da sua mãe? Como que ela se chama? Você sabe, você já viu uma vez, viu 2 vezes, 3, 1000 vezes. É importante e você gravou com certeza, né? Daqui 100 anos, se você viver, tomara que sim, você vai saber essa palavra, o nome da sua mãe, porque é memória química, né? E você não precisa nunca falar, você pode ficar um longo tempo sem falar o nome da sua mãe, que você vai saber o nome dela. Então esse é um exemplo claro de memória química, né? A memória elétrica ela dura muito pouco tempo. O que é importante o nosso cérebro absorve, o resto ele descarta. Então se você mostrar para o teu cérebro que é importante gravar aquele vocabulário, ele vai transformar essa memória em memória química. Então esse é a base da nossa metodologia que a gente vai ensinar inglês aqui para vocês, né? Então, um procedimento aqui das aulas, o que vai acontecer? A gente vai ter muita informação numa aula, bastante informação. Você não tem que lembrar tudo. Tem aluno às vezes que vem para a aula assim, nossa, é muita informação, eu não consigo lembrar tudo que eu vi. Não vai lembrar. É um processo que é lento, que é aos poucos, né? Você vai vendo a palavra, por exemplo, eu vou passar uma palavra difícil, né? Ingênuo, naive. Outra semana eu passo de novo, naive, ingênuo. O aluno não vai lembrar 2 vezes. Eu passo depois de um mês de novo, naive, também não vai lembrar. Ele dá uma estudadinha lá. Quem sabe lá depois de um tempo ele já sabe o que é ingênuo em inglês, é naive, né? Então, só para explicar essa questão aí, que a gente vai ter bastante conteúdo dentro de uma aula.
né? Então não é para se preocupar a esse respeito. Às vezes parece uma bagunça, você vê vocabulário, você vê um pouco de gramática, você vê um pouco de pronúncia, você vê um pouco de conversação, que a gente vai criar a partir do momento que os alunos já tiverem conhecimento de vocabulário, a gente cria frases simples e ele já vai falando. Então é bastante informação durante uma aula, né? Então não tem problema você não lembrar tudo no final daquele dia, daquela aula, né? Então depois de um tempo essa monte de informação aí, ela fica mais clara, né? Você vai separando as coisas, né? Então você vê bastante vocabulário, você começa a trabalhar com esse vocabulário e depois a coisa começa a ficar mais nítida, né? Mais clara para você. O dicionário Oxford tem mais de 1 milhão de palavras, então você não vai aprender todas as palavras em inglês, né? Então a nossa missão é aprender vocabulário. Vai chegar no final do ano, nós vamos conhecer muito vocabulário até o final do ano, mas não vamos saber todas as palavras. Então eu vou conseguir pegar um texto em inglês e ler no final do ano? Vai faltar uma palavra aqui e ali, mas você vai conseguir dar conta daquele texto e entender o que tem lá, né? Então, nós vamos trabalhar com essas frases com um tipo de vocabulário que é muito frequente, muito comum. Então, isso que a gente vai focar no início. Para frente, a gente vê as palavras um pouco mais difíceis, né? Então, depois que você já tem um certo conhecimento de vocabulário, é fácil começar a aprender a falar. Você vai pegando as palavras e vai montando frases. Se você parar para pensar, a gente fala frases. As frases que você fala hoje, você já falou outro dia. É raro você falar uma frase nova. Claro que acontece, mas é raro. Então, nós vamos preparar os alunos para conseguir falar qualquer coisa. Quando o aluno não conhecer um vocabulário, alguma palavra, o que ele precisa falar, né, você vai ter condições de explicar aquilo, sem precisar de um dicionário, né? Então, você vai conseguir, você vai aprender a explicar. Por exemplo, você quer uma cadeira, aí você vai aprender a explicar que você quer alguma coisa para sentar. A pessoa já vai falar assim, uma cadeira, um sofá, né? E assim por diante, né? Então é assim que funciona o processo para começar a aprender a falar inglês, né? A gramática, gente, nós vamos aprender bastante gramática, daquela forma que eu falei para vocês. Vem lá um íconezinho, a gente clica, dá uma olhada, né? E vai absorvendo aos poucos. No início lá a gente viu o verbo to be, acho que ninguém lembra mais como é que é, né? Mas é assim mesmo. A gente vai ter que retomar, ir vendo, revendo, até se acostumar e aprender a gramática, né? Não vamos fazer exercício chato, não. O que implica em gramática? Eu não sei nem o que é um verbo. A gente vai explicar, é andar, saltar, correr. Substantivo, né? O que é substantivo? Uma coisa que tem substância, mas também tem o substantivo abstrato, né? O que é que tem substância? Cortina, sofá, árvore. Então isso tem substância. E o que não tem substância, né? O dia, a noite e assim por diante, né? São substantivos. Adjetivos estão adicionados ao nome. Dia, quente. Quente está adicionado à palavra dia. Fez parte do nome dia. Dia, como é que o dia é? Quente, é adjetivo, né? Adicionado ao nome. Preposições, elas são prepostas ao nome, né? No, na, do, da, com, e assim por diante. Artigos, o, a, os, e as, uma, tudo isso só para mostrar para vocês o que vai implicar a gramática para nós. E nós temos os pronomes também, que é uma parte importante da gramática, porque são muitos pronomes, né? Então tem os pronomes pessoais, tem os pronomes demonstrativos, mas não se preocupe, tudo isso a gente vai ver com calma e aprender com facilidade, né? Aqui chegou uma parte importante da explicação da metodologia. Se o aluno vem para a aula e pegar o celular para ficar olhando o Face, ou conversar com um amigo, combinar o que vai fazer no final de semana durante a aula, ali, que vai demorar um tempo, nós não vamos estar no procedimento correto para aprender inglês. Então não vai funcionar. Eu não vou proibir o aluno de ter que mandar uma mensagem. Eu tenho que mandar uma mensagem, senão vai complicar. Nenhuma crise a esse respeito. Pode pegar o celular, pode mandar mensagem. A única crise que a gente vai ter, adulto ou criança, a gente vai chamar atenção, tá?
Isso não tem salvação. Há uns anos atrás eu deixava um pouco, mas eu vi que os alunos estavam se prejudicando e não é a ideia. Então, precisou do celular? Use. Tocou o celular, não precisa desligar o celular, né? Tocou o celular, atenda, vai lá fora, fale o que precisa e volta para a aula e continua, sem o celular, né? Então, tem aluno que tem o costume de pegar o celular, de vou mandar uma mensagem, fica esperando a outra mensagem e tal, e quando vê foi meia aula, e o aluno não aproveitou essa meia aula, né? Então, é questão de lei, né? E nós também não precisamos aí mostrar que é lei, isso não cabe para nós, ficar usando o celular durante a sala de aula, né? Ok, então já fiquem cientes que se começar a usar muito o celular, a gente vai chamar a atenção, olha, tem que guardar o celular, você já mandou a sua mensagem, a aula está correndo, eu percebi que você não está prestando atenção na aula, né? Então, vamos chamar a atenção a esse respeito, tá? Não precisaria, mas é o que a gente tem que fazer, né? Avaliação. O próprio aluno, ele já vai percebendo no decorrer das aulas o que ele sabe, que ele não sabe, então ele vai percebendo a evolução dele, né? Isso eu consigo traduzir, isso eu não consigo, olha só, entendi essa frase inteira, opa, faltou um pouquinho ali. Então ele mesmo tem essa noção aí do andamento do aprendizado, né? E eu falei aquela questão de exercícios, nós não vamos ter, esquecem disso aí. Quem gosta, eu gosto de fazer exercício de gramática. Na internet tem vou colocar 100 milhões de toneladas de arquivos lá com exercício, fica à vontade, né? Se mate com aqueles exercícios lá, ok? E a única coisa que nós vamos ter, que eu vou chamar bastante atenção, nós vamos ter o grupo da escola, certo? E vocês vão receber o vocabulário que precisa estudar, certo? Às vezes em slide, às vezes em sequência ali dentro de texto mesmo, mas vocês vão receber lá. Aí sim você tem que estudar. É a única coisa que você vai ter que fazer em casa, estudar esse vocabulário. Eu não tenho tempo de estudar. Essa desculpa não vai colar com a gente aqui, não vai dar certo. Para você estudar o vocabulário do dia, da aula, vai demorar uns 3 minutos. E você pode disponibilizar pelo menos 6 minutos durante um dia para o seu curso de inglês, né? Você tem um objetivo, então a gente vai cobrar isso. 2 vezes por dia dá uma olhada no vocabulário. Não vai matar ninguém, bem pelo contrário, né? O resultado vai ser muito bom. Se o aluno fizer isso, a gente vai acelerando aqui e vamos aprendendo inglês muito bem, né? Então, já estão cientes dessa parte, né? Então, a única coisa que a gente vai cobrar é essa questão de estudar o vocabulário. Então, a gente manda, só explicar um pouquinho como que esse vocabulário vai, ele vai escrito lá, vamos colocar a palavra lá do Shrek, lá o metade, have, vai escrito em inglês lá, have, vai ter um sinalzinho escrito em português, metade. Depois vem só em inglês, todas as palavras vêm só em inglês, não vem em português, na sequência, né? Para quê? Para você ir lá e tentar lembrar. Se você não fizer isso, o seu cérebro não vai buscar essa palavra, então eu tenho que deixar essa parte só em inglês, para você buscar a palavrinha, tá? Então é isso que nós vamos fazer. E não é nada ruim, é muito bom aprender e vocês vão gostar. Nossa metodologia está focada em aprender o tempo todo, né? Outra questão importante de falar, não estude para a prova, estude para aprender. Deixa eu colocar aqui, nós vamos estudar aqui o nosso curso de inglês mais ou menos como um professor dá aula na escola. Como assim? O aluno, ele não aprende, vamos colocar uma coisa bem real. Por que ele não aprende? Porque ele estuda para a prova, por isso que ele não aprende. Ele pega o conteúdo, estuda o conteúdo naquela semana, vai lá, faz a prova, tirou 80, tirou 90, nunca mais vai ver aqui. Não é assim que vai acontecer aqui na escola, tá? Nós não vamos ter prova e a gente vai aprender muito melhor do que deixar os alunos estudando para a prova, né? Então, o que acontece às vezes, o aluno vem para a aula e está pensando em outra coisa, depois eu me preocupo com o vocabulário para estudar para a prova. Não, você já vem para a aula preocupado em aprender. Between é entre, legal, a gente viu o Shrek lá, a palavra metade, como é que era mesmo metade? É half, e o Shrek falou half no britânico. Essa é a preocupação que a gente vai ter, tá? Nada de esperar
para outro dia, para estudar para a prova. Não, você já vem focado em aprender. Por isso que não vai funcionar o celular. Se algum aluno aí saiu da faculdade há pouco tempo, esquece que lá na faculdade você usava o celular. Aqui não vai dar não, tá? Não vai funcionar. Ok. Vamos seguindo aqui. Dificilmente ocorre desistência no segundo ano. Esse é um dado que eu gosto de colocar. Por que acontece? Por que eu tenho esse dado? Né? Tem escolas por aí que eles começam com muitos alunos e terminam com pouquíssimos alunos. Né? O aluno estuda com a gente o primeiro ano, ele percebe que ele aprendeu bastante. Então ele vê que a coisa vai dar certo, ele não desiste. É bem difícil de acontecer. Então, do ano passado para esse ano, eu até tenho que pensar se teve alguma desistência. Eu não tive, não. Então, é um dado interessante da minha escola, né? E quem está na faculdade, não sei se alguém está fazendo aula esse ano e está na faculdade ou precisa de horas, a gente pode fornecer no final do ano um certificado de horas correspondente, né? Ok. O calendário desse ano nós iniciamos em março agora, nesse mês, né? Temos 2 semanas na metade do ano, então as nossas aulas correm de acordo com o calendário escolar, né? Se tem recesso lá na escola, provavelmente a gente tem recesso aqui também. Nem olhei ainda esse ano para ver como é que tá os feriados, como é que estão os feriados, né? As aulas terminam lá pertinho do Natal, né? Os pagamentos podem ser feitos aqui na escola, a gente tem um controle interno, cada vez que é feito o pagamento é mandado um recibo eletrônico, o aluno fica com esse recibo, a gente fica aqui gravado também, né? Então é muito difícil de perder. Você nunca apaga o teu recibo lá, né? Porque se você formatar o teu celular alguma coisa, ele está muito guardadinho lá e seguro, e a gente também, né? Então eu não vou falar que é impossível, mas chega perto do impossível de você perder um controle, né? Então o pagamento pode ser feito aqui na escola, também tem a opção de Pix, mas eu prefiro ainda que pague na escola, né? Tem alunos que falam assim, eu preciso pagar nas férias, vou ter férias, eu preciso pagar. Nós não temos o sistema de mensalidade. A nossa escola ela trabalha com um custo anual. Aí você vê como que você vai dividir esse custo anual. 12 vezes. 12 vezes você vai ter que pagar lá nas férias, porque são 12 vezes, né? Você pagou a primeira agora em março, aí lá em fevereiro do ano que vem vai ter essa tua última parcela correspondente ao ano, né? Se escolher em 9 vezes, daí não. Você tem só até o final do ano ali. Aí, janeiro e fevereiro não tem mais pagamento, que você escolheu em pagar em 9 meses, 9 vezes, 10 vezes, desculpa, uma entrada e mais 9. E assim por diante nas outras parcelas aí também, né? O material é incluso, só tem esse custo, não tem matrícula, tá? Não tem taxa de matrícula, nada disso, só tem esse custo aí. Tranquilo? Ok, então, para apresentar o nosso curso, até agora era só a apresentação, né? Não sei se deu para aprender alguma coisa aí de inglês, mas não era a intenção. A intenção era mais demonstrar a metodologia para deixar você ciente aí de como que vai funcionar, né? Qualquer coisa eu vou deixar o link dessa aula aí, se alguém quiser assistir novamente, ou passar para alguém aí para ver como é que é, fique à vontade. Eu vou deixar o link no grupo da escola aí, tá? Ok? See you next time. Vejo você a próxima vez. Podemos também, se tiver tempo aí, já começar a traduzir as frases, né? Já realmente começar a aula, né? Então eu não vi ainda quanto tempo foi dessa explicação. Ok, então essa parte termina aqui.